Fala pessoal, olha aí ó, vai estar recebendo a motoca dele aí na entrega técnica. Olha aí ó. E daqui a pouquinho nós já vamos estar saindo com a motoca aí. Aí ó pessoal, tirando a NX 0, NX 500 zero bala na Honda. É aí que vamos liberar aqui o sair um pouco do Nordeste. Aí ó. Valeu, obrigado. Me chama, qualquer coisa. Pode ir lá, pode ir. O sinal fechou lá, galera. Vamos vou dar um pause no vídeo aqui. Agora vai. Aí ó. Você foi, homem. Estou estranhando tudo aqui, pessoal. Olha o pai ali. Pessoal, estou aqui com a... fechar a viseira. Estamos aqui com a XRE, pessoal. O pai tirou a NX0, NX500, 0 km. Tá sem placa e tudo. Vamos lá no posto abastecer agora. Tá aí, ó. Tô muito feliz por ele, eu não sei, eu esqueci de perguntar, mas eu acho que é a primeira moto de média cilindrada dele. Ele sempre andou com moto baixa cilindrada. E inclusive eu falei em outro vídeo aí das motos que eu tive. Mas além das motos que eu tive, eu andava também com as motos que ele tinha, né? Ele tinha... acho que a primeira moto que eu me lembro dele ter, inclusive foi a primeira moto... foi a moto que eu aprendi a pilotar com 11 anos de idade. Foi uma CG 99. Era uma CG 125 99 verde. Aquela do farolzinho quadrado. Massa. Aí eu tinha 11 anos quando ele tinha aquela moto. Aí eu aprendi nela, inclusive. Depois ele pegou uma Bros preta. Acho que a Bros era 2001, se eu não me engano. Acho que era isso. Aquela Bros lá eu andei também. Andei bastante com aquela Bros lá. Sofri alguns acidentes e meu pai também sofreu alguns acidentes com aquela lá. Nós vendemos ela meio que na raiva, sabe? Olha o pneuzinho ali, ó. Chega até as listrinhas, pai. Aí depois da Bros, ele pegou uma... não lembro se a Bros era 2001 ou 2004. Eu acho que era 2004. Me desculpa, eu me enganei. 2004. Depois da Bros, ele pegou uma XRE 300 2010. E aquela XRE também estava zerada, sabe? Ela nunca trincou o cabeçote com nós. Também andei bastante. Bah, aquela XRE, nossa, cara. Aquela XRE, como eu era pequenininho, magrinho, né? Jovem, mancebo. Era acelerar e soltar a embreagem que a moto erguia. Erguia sozinha.
Dava pra andar uma meia quadra inteira com ela erguida sem fazer força. Era bem massa. E daí a XRE depois a gente vendeu, a gente deu numa troca de um carro lá que eu peguei pra fazer Uber na época. Ficou um bom tempo com essas motos ali. Aí depois da XRE ele pegou uma CG Titan. Uma Titan 150, né? Azul. Aquela que já tinha o... Ela já era... Ela já vinha essa parte aqui na frente, sabe? Pra cima até, e era 2 reloginhos redondos. Eu não sei explicar ali como é que era. Mas se eu achar uma foto depois eu boto aí na edição. E era azul bem bonito, sabe? Era um azul metálico assim, sabe? Bem bonita aquela moto ó, também. Aí, depois dessa CG azul, ele vendeu ela. Eu acho que, se eu não me engano, depois dela ele pegou essa XRE 190. Dessa XRE 190 ele pegou em dezembro de 2022, pelo que ele me falou. Ela é modelo 2023. Inclusive é ela que está à venda. Não sei se vai estar à venda ainda até eu lançar esse vídeo aqui. E agora, nós estamos em novembro de 2025 e ele está tirando zero, a NX500. É a segunda moto que ele está tirando zero. Essa XRE aqui também tirou zero. A XRE foi a primeira moto zero que ele tirou. As outras todas eram usadas, motos seminovas. E ó, eu tô estranhando muito a XRE. Tô me atrapalhando tudo aqui nos comandos. É muito diferente, gurizada. Muito diferente. Nossa senhora. É difícil, cara, se acostumar, sabe? Porque eu fico muito tempo sem rodar com ela. Na verdade eu andei muito pouco essa XRE. Muito pouco mesmo, sabe? Mas toda vez que eu pego ela eu me estranho, sabe? E da R3 pra XRE, cara, muda totalmente a ciclística, muda a posição de pilotagem, sim, da água pro vinho. Então me atrapalha um pouquinho. Mas enfim, o que eu tava falando, que a NX500 é a segunda moto zero que o pai tá tirando. E merecido, né? Merecido. E pra mim foi a R3. A R3 foi minha primeira moto zero que eu tirei também. Todas as outras que eu tive eram usadas. Recapitulando aí as motos que eu tive, foi, além dessas que eu falei que era do pai, que eu sempre andava com elas. Deixa o rapaz passar aqui. Essas motos que o pai teve, que eu citei, eu andei com todas elas. A gente meio que compartilhava elas, né? Acho que a minha primeira moto, que foi só a minha, acho que foi a YBR, igualzinha essa aqui, ó. Tá aqui do lado, inclusive. A minha era vermelha, ela era de um amigo meu. Negociei com ele e fiquei com ela. Pô, moto boa, não incomoda. Uma vez faltou óleo, trancou o motor, bati o pedal e fui embora. Cara, que motor durável. Meu Deus do céu. E depois da YBR eu vendi ela. Aí acho que eu fiquei um tempinho sem moto. Depois eu peguei... Não, minto, pessoal, minto. A minha primeira moto que foi só minha foi uma Twister 2008 que eu peguei na troca de uma Saveiro que eu vendi. Eu vendi a Saveiro, peguei a Twister na troca. Twister 2008, preta, linda, zero, tava zerada também. Era toda original. Mas eu fiquei com ela há pouco tempo. Enquanto eu estava com ela, eu sofri um acidente com a Bros do pai. Sofri um acidente quebrei a perna. Foi bem ruim.
Pera aí. Hã? Ah, é? Não. E quer editar qual combustível botar ainda, né? Ah, a comum sem aquele aditivo lá, ela não presta, vai carbonizando. Tava falando que lá na Honda eles indicam só gasolina comum, né? E da Yamaha só gasolina aditivada. E assim, nenhuma das duas é o ideal, né? E o ideal mesmo é tu botar comum e tu botar o aditivo, né? O aditivo bom, top. Isso que é o ideal fazer. Mas enfim, voltando ali ao assunto, a Twister eu fiquei muito pouco tempo, andei muito pouco com ela. E depois eu dei ela numa troca de uma BMW 325 que eu tinha. A BM lá tem história pra contar. Mas enfim. Aí depois, quando eu estava com a BMW ainda, eu peguei a YBR do meu amigo pra ir trabalhar, sabe? Moto boa, cara. Aí depois que eu vendi a YBR, fiquei um tempo sem moto. Fiquei um tempinho sem moto. E depois desse tempinho que eu fiquei sem moto, daí eu peguei uma CG 125. Aí a CG 125, olha o cavalo atravessando. Pé de pano. Aquela CG 125, olha, que arrependimento, cara. Acho que no que eu comecei, ela era uma moto com baixa quilometragem, ela era 2006. Olha a R3 aqui, galera, ó. R3 azul aqui. No retrovisor, não sei se dá pra ver aí. Aí, ó. Massa. É raro ver, cara. Quando eu tô de R3 eu não acho. Agora porque eu tô com a XRE eu achei. Pode também estar se acostumando com a moto nova, diferente, né? Tem um pouquinho de dificuldade ali. Então voltando a CG. CG que eu tive, pelo amor de Deus, cara. Era 2006, tinha 24 mil quilômetros. O cara disse que usava pouco ela. E aí eu comecei a rodar com ela pra ir trabalhar também. Mas já me estourou o cabeçote. De cara. Me anojei já. 24 mil quilômetros estourou o cabeçote, cara. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Esses motores descartáveis da Honda é bucha, cara. Aí fiz o cabeçote lá. Na época eu gastei uns 500 pila, acho que foi, pra fazer o cabeçote. Aí depois eu vendi essa CG aí, me anojei dela e peguei uma Phaser 250. A Phaser sim, cara. A Phaser também. Outra Yamaha com motor durável. Acho que as 3 Yamaha que eu tive, as 3 eram com motor confiável, né? Porque com a Phaser eu fiquei um tempo também. Segura. Vai na frente para ir gravando ele. Eu fiquei um tempo com a Phaser também. E aquele motor lá é muito... É o mesmo motor da Tenere 250, né?
Motor altamente confiável da Yamaha. Aí vendi a Phaser, depois foi fazer uma outra coisa lá. Eu fui fazer um curso em São Paulo, daí vendi a Phaser, peguei parte do dinheiro para fazer esse curso lá em São Paulo. Fiquei mais um tempo sem moto também. E daí depois da R3 eu contei pra vocês ali no primeiro vídeo do canal, contei pra vocês ali como é que foi. Eu peguei ela pra ir trabalhar também, né? E o motor da Yamaha da R3 também é altamente confiável. Motor já consagrado no mercado aí, que dificilmente incomoda. Mas enfim, galera, era isso que eu tinha pra contar pra vocês. O histórico das motocas do pai e minha também. O pessoal pira na motoca nova. Não. Só falta trocar o capacete agora. Ah, esse capacete aí. Isso aí me lembra um vídeo que eu vi do cara saindo da concessionária com uma CB650R e um San Marino. Já chegou em casa, levar a mãe dar uma volta. O que achou? Vai dando os filhotes pra pegar o cavalo.